58. Glória a Deus. Quem achou, dá glória. Glória a Deus. Quem não achou, dá dois glória. Então, vamos lá. De glória em glória, você chega lá. Aleluia. Pastor Ramiro não é João Batista não, mas já preparou o caminho. Que diz assim, ó, ele frisou muito essa parte, 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A igreja agora, 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vira para o irmão que está no teu lado, olha no olhar dele, aquele olho azul que ele tem. Diga assim para ele ou para ela: meus irmãos, é tempo de trabalhar. Vamos tomar cena aqui. Aleluia. Pode rir, irmão. Pode rir. Ainda nem comecei, já está rindo. Querido, apóstolo Paulo, ele vai dar alguma orientação a essa igreja de Corinto. Ao meu ver, meu particular, digo eu, não Senhor, acho que é a igreja mais difícil que Paulo já pastoreou ou orientou. Uma igreja que, se Paulo tivesse cabelo, ia ficar careca. Literalmente. E Paulo ele vai falar sobre a ressurreição. Ele vai dar toda a orientação, amado. E no final dessa orientação, ele vai dar uma palavra-chave para essa igreja: fique firme. Só que o ficar firme é importante. Eu não sei se é no original, em outras traduções diz: seja inabalável, seja firme e constante. Esse é o detalhe. É você ficar firme e permanecer firme. Porque muitas vezes você começa até bem, animado, mas de repente começa a abalar na fé. Um dia você está fogo puro, outro dia está gelo puro. Um dia você está quase no céu, outro você está... Aí é contigo. Aí é contigo. Eu mandei para o nosso irmão de José, para a Jô, um testemunho de uma pastora, missionária, não me lembro. A mulher foi no inferno 15 vezes. Eu falei, ela gostou de lá. Voltar para o lugar 15 vezes, né? Misericórdia, deixa pra lá. E aí Paulo, amado, vai, aleluia, orientar essa igreja, vai dar uma palavra rema para essa igreja: fique firme, seja constante. Amado, o que tem de relatório de pessoas que começou e hoje estão afastados. Conheci um rapaz há pouco tempo, ele contando a experiência que Deus usava ele, que ele falava ali, as pessoas ficavam admiradas o quanto ele era ousado. E aí eu conversando, batendo um papo com ele. Eu passo essa semana, está ele no bar bebendo. Falei, naufragou na fé. E às vezes a pessoa, aleluia, aparenta que está bem, que está envolvido, aleluia, que tem intimidade com Deus, mas não consegue ser constante na obra do Senhor. Não consegue permanecer firme na obra do Senhor. E aleluia, e você está firme, é você ser inabalável, porque a prova vai vir, o deserto vai vir, as calúnias vai vir, aleluia, o vento vai se levantar, mas fique firme, querido. A palmeira, aleluia, o vento sopra, ela vai lá embaixo, mas quando o vento passa, ela levanta novamente, ela permanece na posição, aleluia. O vento está soprando, amado, vai até te abalar, mas não vai tirar você da tua raiz, que é Cristo. Você precisa permanecer e entender, aleluia, que o caminho é esse, que o
Senhor, aleluia, traçou um plano da salvação, que não podemos nem para a esquerda, nem para a direita. Mantém-se na posição pela qual Deus te chamou. E a melhor coisa que tem, amado, aleluia, é você permanecer. Quando Daniel foi chamado, aleluia, e José também foi chamado, a pergunta foi: você é o mesmo? Ele ouviu falar de Daniel, ele ouviu falar de José, e a preocupação era: você não mudou, você permanece mesmo? Porque algumas pessoas, nós encontramos, a pergunta é: continua no caminho? Eu falei: Jesus é o caminho. Aleluia. Continua, aleluia, seguindo a Cristo. Eu falei: não tem outro, Ele é a única alternativa. E as pessoas se passam os anos, as pessoas ficam preocupadas em saber se você está, se você não está. Mas a palavra de Deus é: fique firme. Porque o que o diabo quer, amado, aleluia, é nos abalar na nossa confiança em Cristo, na nossa fé. E Paulo está orientando essa igreja aqui. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou e virá nos buscar. Então fique firme. Imagina, amado, perder, aleluia, 40 anos no Evangelho, e naquele dia você ouviu falar: eu não te conheço, apartar de mim, maldito. Aleluia. Então é importante examinar a nossa vida, examinar, aleluia, a nossa conduta perante o Senhor, examinar se estamos dando fruto, aleluia, bons ou frutos ruins. Se estamos, aleluia, dando testemunho. Quem somos, aleluia, quando não estamos dentro da casa do Senhor? Quem somos, aleluia, quando estamos lá fora, que as pessoas estão nos observando, estão olhando a nossa caminhada, a nossa conduta, o nosso falar, a nossa postura perante a sociedade? A pior coisa que tem é quando alguém fala: você é evangélico, eu não sabia, com aquele ar de surpresa, amado, aleluia. Porque muitas vezes alguém fala alguma coisa, você não se posiciona, você não, aleluia, se apresenta. E muitas vezes, quando alguém fala que não te conhece, e sabe que você é evangélico, quando de repente não chegar o segundo palavrão, já pede desculpa por você ser evangélico, por entender que você tem uma postura perante o teu Deus, e dentro dessa postura você vai permanecer firme e constante. Aleluia. É nessa caminhada, aleluia, constante, que alguém vai ver e vai dizer: aleluia, quando eu me converter eu quero ser igual a ele. Quando eu começar a caminhar, eu quero ser igual a ela, aleluia, porque eu vejo que, aleluia, ela não muda, ela continua na mesma pegada, no mesmo entusiasmo, no mesmo movimento com a obra do Senhor, porque existe uma recompensa, querido. O seu trabalho não é vão, fez para Deus, está anotado. O que você está plantando, aleluia, está semeando, você vai colher, porque você fez para Ele. Eu lembro na época, irmão, jovem, solteiro, que tínhamos o prazer de chegar na casa do Senhor 11 horas, 10 horas da manhã, e não quero aqui ser deselegante, né? Mas as meninas da minha época, tirando a missionária Márcia, não cozinhava nada. As irmãs iam botar a carne era afogada, botava mais água do que carne, a carne ficava boiando. Feijão, não cozinhava o feijão e a gente comia aquilo mesmo. Não tinha outra opção, não tinha dinheiro. E aí, amado, a gente tinha prazer de estar envolvido na obra. Não tinha, aleluia, a cantina que tinha hoje aqui no segundo andar, não tinha isso, né? Com um bolinho delicioso, aquele pãozinho de carne moída, meu Deus. Não tinha nada disso, mas a gente tinha prazer de estar na casa do Senhor. Entenda, amado, nesse prazer a gente evangelizava, a gente saía em campo, a gente se envolvia com a obra, não tinha tempo ruim, não tinha carro para ir, ia na mala, tinha gente que ia na mala porque queria ir. Aleluia, nosso irmão José, aleluia, dava um jeitinho para se envolver no meio do pessoal lá, para poder ir e comparecer aos eventos.
Era tudo com muito prazer, amado, porque tínhamos, aleluia, o amor na obra de Deus. Entenda, com tudo isso que você plantava, com tudo isso que você semeava, no tempo que você precisou, Deus bradou. Chegou o tempo do casamento. Aleluia, marcamos a data do casamento. O pessoal da Márcia achou que eu não tinha dinheiro. Agora ela tem certeza. Agora é tarde. É que a morte separa. E aí, mano, marcamos a data. Tinha casa? Não tinha. Você não fala em memória? Acho que foi a missionária Rosângela, com 15 dias, me perguntou: você vai morar onde? Eu falei: não sei. 15 dias, irmão, para casar. Não sabia nem aonde iria morar. Aí vamos ver uma casa. Primeira locação. Ia ser o primeiro morador. Aí o rapaz: tem contra-cheque? Falei: não estou desempregado, tem não. Mas você tem isso? Falei: também não tem. Mas também não. Falei: misericórdia, Jesus. Na imobiliária, irmão. Tudo bonitinho. Aí o rapaz: mas eu gostei de você, vou alugar a casa para você. Falei: sério? Nem eu estava acreditando, tanto, aleluia, a papelada que eu apresentei negativo. E ali eu vi a mão de Deus, amado. Conseguimos a casa, aleluia, a data do casamento marcar. E meu pai falou assim: ó, vou dar um refrigerante. Falei: pô, ótimo. Qual é refrigerante? Baré, cola. Falei: Jesus. O senhor falou que era Coca-Cola. Usou um vaso que era Coca-Cola. Irmão, não sei o que aconteceu. Sei que ele ligou na semana e disse: eu vou mudar. Vou mandar Coca-Cola, Fanta, isso. Falei: Jesus, mudou a situação. E aí, amada, a providência, não tinha salão. Deus usou alguém, porque a massa passou um processo, e alguém disse: só por esse processo eu vou dar o salão. E outro disse: vou dar o bolo. E meu irmão, foi chegando tudo, não tinha condição de fazer casamento. Fizemos uma festa para 500 pessoas. Chegou até dólar. E aí, a gente não ia viajar. Não tinha R$1 no bolso. Aí pensamos: deixa todo mundo embora, depois mete volta para casa. Não tinha condições de viajar, mano, não tinha dinheiro. E aí alguém foi apertar minha mão, me deu R$100. Aí o segundo apertou a mão, me deu mais 100. Terceiro me deu, daqui a pouco estava assim na festa já, quem quisesse apertar minha mão. O bolso estava cheio de dinheiro, querido. E para quem não ia viajar, Deus bradou, aleluia, com tudo, em todos os detalhes. Vamos viajar, passamos uma semana fora. Ainda sobrou dinheiro para a glória de Deus. Entenda, querido, aleluia. Você está fazendo por reino, aleluia. A tua obra não vai ser vão do Senhor. No momento certo, Ele vai te surpreender. Aonde você não pode colocar a tua mão, Ele vai colocar por você e vai dizer: sou contigo, aleluia, não tema. Se passares pelo fogo, eu passo contigo. Se passar no rio, Ele não vai te submergir. Mas Deus quer só uma coisa minha e sua: seja firme. Sabe aquela pessoa que você faz uma pergunta, ela afirma, daqui a pouco, quando você faz a segunda pergunta, ela já começa a abalar, a terceira já começa a entregar. Não, mas Deus quer que sejamos firmes. É isso, é isso. Eu sou cristão, eu sou de Jesus e ponto final. Eu sou cidadão do céu, aleluia, e não tem que mude, aleluia, essa verdade no meu coração. Tem essa fé, tem essa convicção, porque o cenário está caminhando para a perseguição da igreja. E aí você declarar que é cristão, amado, pode ser prisão ou até morte. Mas se você está firme e está constante, você não está preocupado, porque morrer com Cristo é lucro. Morrer você garante a salvação em Cristo Jesus. E aí, querido, aleluia, Paulo vai orientar essa igreja. Paulo vai dar essa palavra de ânimo para essa igreja. Porque com todas as suas dificuldades, com tudo aquilo que ele passou, ele ainda tem a preocupação: se vocês ficarem firmes e for constantes, sabe uma coisa, o que você fizer para ele terá recompensa. E aí, amado, você não precisa cobrar não, porque ele tem uma boa memória, ele não esquece. E ele vai agir na hora certa, no momento exato, aleluia. Aquilo que você precisa vai chegar na hora exata.
A tua senha vai ser gritada no céu e algo vai acontecer na terra. Porque, amado, você está fazendo para aquele que tem o controle de tudo, que está sentado sobre o alto, sobre o trono, aquele que pode fazer muito mais. Né? Uma irmã estava passando por dificuldades e estava orando: Senhor, já não tem mais arroz, já não tem mais feijão, pó de café, há muito tempo que eu não tomo café. E orando. Quem era o vizinho dela? Macumbeiro. Ele ficou ouvindo oração, preparou uma senhora cesta básica e mandou o funcionário dele levar. E aí, passou-se algumas horas, bateu alguém na porta, lá foi a irmã atender. E ele disse: ó, mandaram entregar essa cesta básica. Ela: muito obrigado. E ele, querendo dizer quem foi que mandou, disse: ela não quer saber quem é que foi não, quem mandou a cesta básica. Não, meu filho, só tem certeza de uma coisa: quando Deus manda, até o diabo obedece. O homem achou que estava se engrandecendo, mas Deus permitiu ser usado para abençoar a irmã. Então, quando chega o teu tempo de ser abençoada, mas não importa de onde vai vir, mas vai vir dentro da direção de Deus, vai vir com a aprovação dele. Ele vai, aleluia, quebrantar coração, aleluia, que muitas vezes é coração duro, para poder te abençoar. A nossa irmã de Orite estava desfrutando da bike da Rebeca. Alguém viu ali, falou: pô, legal, você tem bicicleta? Disse: não. Meu e dela. Quer entrar no vídeo também, essa missionária. Eu sei. E aí, irmã, a moça viu o vídeo dela andando de bicicleta, perguntou se era dela, disse que não. Falou: então vou fazer o seguinte, eu tenho lá novinha, que eu usei 2, 3 dias, ou uma semana, está lá parada, eu vou te dar de presente. Meu Deus! Irmão, uma bike muito boa. Eu falei: muito boa sua bike, muito nova praticamente, né? E aí foi interessante, irmão, eu cheguei lá para pegar uma, aí tinha 2. Aí eu falei para o rapaz: não, é uma só. Não, é 2. Não, é uma só. É 2, eu falei: então é 2. Peguei. Cara, eu tentei insistir com ele que era uma, ele insistiu comigo que era 2, eu peguei a 2. Quando ele entrou no elevador, ele: para, que é uma só. Eu falei: então devolve a outra. Então entenda, mano, só um detalhezinho que Deus está dizendo: eu quero te abençoar. Aí ele vai permitir que alguém veja um vídeo seu, uma situação sua, para poder te abençoar, querido. Você estava na hora certa, no momento certo, com pessoas certas para ser abençoado. Deus, ele faz dessa forma, ele faz desse jeito, mas ele quer uma coisa minha e sua: seja firme. Aleluia. Você pode estar passando que está tranquilo. Aquela mulher, quando foi até o profeta, que o filho estava morto, ela pergunta: vai bem contigo? Ela disse: tudo bem. Vai bem com o teu marido? Disse: tudo bem. E com o teu filho? O profeta já sabia, irmão. Ele deixou, ele preparou e foi na ferida. E o teu filho que está morto? Ela disse: vai tudo bem. Aleluia. E muitas vezes por pouca coisa, amado, nós já queremos chutar o balde. Já queremos, aleluia, sumir do país. Já queremos, aleluia, ficar longe de todo mundo. Não, declare: está tudo bem. Eu estou vivendo hoje um momento, mas amanhã Deus vai me dar vitória. Hoje, aleluia, a situação está invadindo meu real, mas amanhã algo Deus vai mudar. Porque eu sirvo um Deus que, aleluia, não está apenas vendo agora, mas lá na frente também, o que Ele vai fazer. Aquela mulher, amada, aleluia, poderia ter motivo para dizer: não está bem, meu filho está morto, eu estou com o coração, aleluia, muito triste. Mas ela disse: não, vai tudo bem. O moço de Eliseu quis até segurar ela, ou saber dela a situação. Mas tem situações, amado, que você não pode ficar contando com um com o outro. Vá na pessoa certa, vá a quem é profeta. O profeta mestre se chama Jesus Cristo. Vá até ele vai ter uma palavra rema para o teu coração, ele vai ter uma direção para a tua vida. Mas ele só quer uma coisa minha e sua: seja firme e constante. É muito bom, amado, quando alguém fala de alguém
que por muitos anos essa pessoa permanece a mesma, fiel ao seu Deus, dando testemunho, mostrando que Cristo, aleluia, é aquele que está reinando em seu coração. Por onde ela passa, por onde ele passa, alguém, aleluia, olha e vê algo diferente, sabe, amado, aleluia. A sua atitude está evangelizando alguém, a tua postura está contagiando alguém, a tua, aleluia, apresentação está, aleluia, abalando a estrutura do inferno. Porque o diabo sabe quem é você, ele conhece, aleluia, ele sabe da sua conduta, ele conhece dentro do teu ser, do teu coração. Aleluia, porque existe 3 pessoas que muitas vezes reinam dentro de você. Aquelas que as pessoas dizem quem você é, aquela que você diz que você é, mas tem uma que só Deus sabe quem você é. Deus conhece, aleluia, sabe quem é você. Aleluia, você pode não apresentar para A, para B, mas para Ele você apresenta. Porque você vai no particular trancar o teu quarto, dobrar o teu joelho e falar com Ele. Aleluia, vai chorar os pés dele, aleluia, vai reclamar com Ele, vai, aleluia, questionar com Ele, vai adorar, faz o mais fácil, aleluia, para Ele. Porque muitas vezes, amado, nós queremos mostrar nossa fraqueza para pessoas que estão nem aí para você, pessoas que querem só saber como é que está a tua vida, como é que está o teu casamento, quer acompanhar, aleluia, o teu dia a dia, ou até por inveja, aleluia, porque você está bem casada, você tem um esposo, tem um filho, tem uma família, tem alguém que você, aleluia, possa estar junto, possa tomar café, almoçar, seja o que for, você tem um privilégio, aleluia. Então alguém está preocupado, aleluia, com a sua família, com a sua conduta, e você vai dizer, está tudo bem. Não fique dando arma para o diabo, não fique dando oportunidade, brecha para ele entrar. Aleluia, vai fazendo conforme Deus vai te orientando, e você vai, aleluia, vencer o desafio, e lá na frente, aleluia, declarando o quanto Deus é tremendo para com a tua vida. Seja abundante, amado. Aleluia. Seja constante. Glória a Deus. Eu sei que tem dias que é difícil, mas precisamos nos esforçar. Aleluia. Deu medo? Vai com medo mesmo. Tem situações que muitas vezes dá medo no coração, mas vai assim mesmo. Tem dia que não dá vontade de nem sair da cama, mas temos que sair. Temos uma boquinha para sustentar, temos que sair da cama. E, diga de passagem, adolescentes comem bastante. Comem bastante. E se faltar um pãozinho, depois, pai, cadê o pão? Ele está na padaria, filho. E tem hora que a vontade é ficar, não, mas temos que sair, amado. Nós temos um compromisso. Tem alguém que depende de você, querido. Tem alguém que precisa de você. E por isso que você não pode parar. Por isso você precisa prosseguir nessa caminhada. Seja firme, aleluia. Seja constante. Porque, aleluia, se você não vencer, a internet te vence, a conta de luz te vence, aleluia, o boleto te vence. Algo está todo dia se levantando contra você, e você precisa se levantar para poder vencer ele. Aleluia. Tem hora que chega lá, chegou a conta, chegou o compromisso, chegou o dia, e você disse, eu vou vencer hoje. Aleluia, algo vai acontecer e vou pagar em nome de Jesus. Então seja firme, querido, seja constante e abundante na obra do Senhor, porque por tudo que você tem feito, Ele vai te recompensar. Ele vai, aleluia, fazer acontecer sobre a tua vida. Aleluia. Teve uma serrana, uma missionária que dedicou a vida na obra do Senhor. Passou um processo terrível. Ela, meu esposo, e ele falou, quando retornarmos teremos uma recepção. E chegaram de avião, não tinha ninguém para receber eles. Já sei,
Estou na igreja nos aguardando. Estava fechada a igreja. E ele foi para casa triste, decepcionado. E ela disse, vamos orar. Ele disse, não, vou orar, não, ora você. E porque eu cheguei aqui e não tive nenhuma recepção. Demos a nossa vida na obra. E ela foi orar. E o marido ficou aborrecido. E quando ela terminou a oração, ela disse, Deus falou comigo. O que ela falou contigo? Falou que ainda não chegamos à nossa casa. Lá terá uma recepção. Então, enquanto estivermos aqui, amado, você vai ter recepção. As pessoas que você de repente colocou a confiança vai falhar contigo. Mas ele não. Está tudo preparado. Ele só tem uma palavra para você nessa noite. Seja firme, constante e abundante na presença do Senhor. Glória. E que os irmãos